Vamos para mais uma leitura da primeira epístola do emissário Shimon, Shimon Kefa, que conhecemos em português por Pedro. Pedro vem de pedra, Kefa ou Kifa, significa pedra também, né? Por isso. Então, vamos fazer a leitura do capítulo 5. O capítulo 5, ele é pequenininho, mas ele tem informações bem legais e eu fiz aqui umas anotações a respeito das obras do adversário. A partir disso, vocês também vão aprender, sabe o quê? Sabe o que vocês vão aprender? Vão aprender a discernir os espíritos, quais provêm do Criador e os que não provêm, tá? Então, prestem bastante atenção que a leitura de hoje vai ser bem legal, tá? Então, vamos começar, ó, capítulo 5, verso 1. Aos presbíteros, aos anciãos, presbítero significa ancião, não é cargo eclesiástico, é ancião. Aos presbíteros que estão entre vós, aos anciãos que estão entre vós, né, aqueles que estão sendo chamados para a congregação, admoesto eu, Kefa, que sou também presbítero, que eu também sou ancião, ele estava aqui inserido nas pessoas mais velhas, né? Presbítero com eles, né? E testemunha das aflições do Messias, testemunha ocular, ele estava lá, presenciou as aflições do Messias, e participante da glória que se há de revelar. Verso 2. Apacentai o rebanho do Criador. Quem? Os presbíteros, os anciãos, as pessoas mais velhas. Apacentai o rebanho que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, não obrigando. Prestem atenção nessa passagem que ela vai combinar com outra que vem na frente. E aí vocês vão entender aí. A gente vai ligar um Lé com um Cré, que vai ser bem legal. Ó, presta atenção. Não por força, mas voluntariamente, de boa vontade. Também não vai fazer isso obrigado. É para fazer por vontade, não por força, nem por violência, pelo Espírito. Nós não temos o poder de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito. A gente apenas dá a palavra. É o Espírito que convence. Onde a palavra estiver sendo pregada pelo poder do Criador, o Espírito vai lá, selecionar lá, vai entrar no coração dos eleitos e vai trazê-los à verdade. E uma vez conhecendo a verdade, eles nascem pelo Espírito em novidade de vida, mudando os seus caminhos. Não existe novo nascimento se a pessoa não deixar de ser quem ela era antes, não deixar de fazer as coisas que ela fazia antes. O pecador que não se converte dos seus pecados, ele não é regenerado, ele não nasceu do Espírito, ele não anda em novidade de vida. Tem muita gente por aí que fala que está na fé, mas a pessoa ela segue os mesmos padrões do mundo. Ela continua vivendo em pecado. E pior, não tem convicção de pecado. Esse é o maior sinal de que a pessoa ainda vive em trevas e na cegueira. Porque ela não tem convicção do próprio pecado. Aqueles que foram tirados das trevas, aqueles que andam em novidade de vida, eles vão errar, mas eles vão ter convicção do erro deles e vão buscar melhorar, consertar. Por quê? Porque vai fazer mal. É a mesma coisa. Uma vez que a pessoa consegue enxergar a própria imundícia, quando ela estiver perto de lama, ela vai se sentir mal, ela vai se incomodar.
Agora, quem vive em trevas não se incomoda com a sujeira, ao contrário, até gosta da sujeira. É prazeroso viver na sujeira, entendeu? Então, tende cuidado do rebanho, não por força, não vai fazer nada obrigado, não vai pregar a palavra obrigada, nem por torpe ganância, nem por causa de dinheiro. Inclusive, até Paulo também já deu testemunho, falando que existem pessoas por aí, lá no tempo dele, que pregavam o Messias por ganância, por contenda. Isso a gente vê também hoje, não vê, gente? Tem gente que prega o Messias só por próprio interesse, por ganância, por contenda e tal, né? Mas cuide do rebanho de ânimo pronto, de boa vontade, nem como tendo domínio sobre a herança do Criador. Em outra tradução, não sendo dominador sobre o povo. Olha que interessante. Olha que por que isso é interessante? Porque nós vemos o Messias também em Apocalipse falando às congregações que ele odiava os nicolaítas. E quem eram os nicolaítas? Bom, nicolaítas em grego, nós podemos pegar aí o significado como sendo aqueles que dominam sobre o povo, aqueles que oprimem o povo, aqueles que querem controlar o povo. E quem é que começou a fazer isso, gente? Usando o nome usando a fé como desculpa. Quem é? Pensa aí, vocês. Será que vocês sabem quem é? Quem é que obrigou o povo a converter por força? Falava, você vai se converter à força, sendo que a palavra tá cansada de dizer que não é para fazer à força, é voluntariamente, de boa vontade. Quem é que ficou oprimindo as pessoas para se converter? Quem será que foi, hein? Que quem não se convertia era queimado. Que quem não se convertia era torturado. Quem será que fez isso, gente? Será que isso vem do Pai? Pensa aí. Então, não como dominador sobre a herança do Pai, sobre os eleitos. Não vai agir como dominador sobre essas pessoas. Mas servindo de exemplo, servindo de modelo ao rebanho. Seja exemplo. Aquilo que você quer que os outros façam, faça você primeiro. Dê o exemplo. E, no verso 4, quando aparecer o sumo pastor, nosso sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, que é sumo? Sumo é o maior, o mais excelente, o top. Tem até aquele termo, né? Supra-sumo. Supra-sumo é mais que o sumo, é top, top do top. Quando aparecer o nosso sumo sacerdote, sumo pastor, alcançarei a imarcível. O que é imarcível? Agora eu vou falar uma curiosidade para vocês, que é bem legal. Vocês alcançarão a imarcível coroa da glória. Tá vendo essa imagem aí, ó? Dessa flor? Tá em 1 Pedro 5,4, ó. Essa planta aí, ela é a flor de amaranto. No grego, essa palavra imarcível, ela é amarantinos. E o que tem a ver? Vamos entender? Pedro usou essa figura dessa planta aí, por quê? Porque essa flor de amarantos é o símbolo da imortalidade. Olha só que legal. Mas por quê? Sabe por quê, gente? Porque essa planta, ela nunca murcha. Ela nunca murcha, ela é sempre assim. E quando ela é arrancada, ela volta a viver quando ela é umedecida. Olha que lindo isso, né? E Pedro usa a figura dessa planta para mostrar, né, a herança dos Kadoshim.
Não é legal? Olha que bonito isso, né? Usando aí um símbolo do tempo deles, né? Para mostrar aí a imortalidade dos eleitos. Então, verso 5. Semelhantemente, vós, jovens, sedes sujeitos aos anciãos. Olha que interessante, gente. Será que os jovens de hoje se sujeitam aos anciãos? É difícil, né, a gente ver as pessoas falando essa passagem aqui, né? Mas se falam muito sobre mulher se sujeitar ao marido, não é? Sobre os eleitos se sujeitarem às autoridades, não é? Mas dificilmente a gente vê aqui, ó, jovens sujeitem-se aos anciãos. A gente quase não escuta isso. Então não adianta nada a gente pegar, né, e cobrar do outro, cobrar da mulher que seja sujeita ao marido, ou cobrar de alguém que seja sujeito a alguma autoridade, né? Sendo que ela mesma, sendo jovem, ela não se sujeita ao ancião. Percebe? Por isso que a gente tem que ter bastante sabedoria quando a gente vai usar as palavras para exortar, né? Para a gente não estar falando do cisco do outro, tendo uma trave no nosso olho. Nós todos estamos sujeitos a errar, mas naquilo que a gente condena o outro, que a gente não condene a si mesmo, né? Então, cada um examine a si mesmo para ver, né, se está fazendo direitinho. Então, sedes todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Por quê? Porque Yahuwá, o Criador, o Altíssimo, ele resiste aos soberbos. Ele resiste. Mas ele dá graça aos humildes. Ele é favorável, ele é benigno, ele se compraz dos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Criador, para que a seu tempo vos exalte. A seu tempo, tá sofrendo agora na mão dos homens, tá sendo humilhado agora na mão dos homens, tá padecendo injustiça na mão dos homens? Humilhai-vos diante do Pai, que a seu tempo, na hora que tiver que ser, não é na hora que você quer, é na hora que o Pai quer. Porque na hora que a gente quer, normalmente é uma hora egoísta. Então, é na hora que o Pai quer, na hora que Ele quiser, a seu tempo, Ele vai exaltar. Ele vai exaltar quem está se humilhando diante dele. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lance sobre o Pai a ansiedade. Tá triste, tá ansioso, tá com medo, não sabe o que faz. Lance sobre o Pai a vossa ansiedade. Isso é uma prova de fé. Não é? Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. Quem está caminhando no caminho sabe que o Pai tem cuidado em várias coisas. Então, confia. Confia. Faça aí, né, uma retrospectiva de tudo de bom que o Pai fez na vida de vocês. Lembre-se dessas coisas. Para que não andeis ansiosos. Coloque sobre ele toda a vossa ansiedade. E sedes sóbrios. Sedes sóbrios, alertas, vigilante. Olho no peixe, outro no gato. Vigiai. Por quê? Por que que eu tenho que ficar assim? Atento. Porque o diabolos, vosso adversário, vosso Rassatã, anda em derredor, ele anda lá em derredor espreitando, como leão bramando. Esse daí é o leão do mal, né? Porque o nosso Messias, ele é o leão da tribo de Arrudá. O diabo, como ele é denorex do Salvador, ele copia o Salvador, então as figuras bíblicas também apontam, né, para um leão do mal. Então ele é o leão do mal, que fica bramando ali, vigiando, buscando oportunidade para tragar alguém. Um vacilão, aí ele fica de olho.
Quando ele vê o crente vacilão, ele pega lá e vai, cata ele. Olha só que perigo, né? Por isso tem que ficar esperto, tem que estar de olho, né? Ao qual resistir firmes na fé. Fiquem firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, as mesmas angústias, a mesma tribulação que vocês estão passando aí, também se cumprem entre vossos irmãos no mundo todo. Tá vendo? Tudo isso que você tá passando, tudo isso que você tá sofrendo aí, padecendo, os irmãos ao redor do mundo estão padecendo as mesmas coisinhas. Então, fiquem firmes. Não é só com vocês que isso está acontecendo. Está acontecendo com os irmãos no mundo inteiro. Né? Então, aqui eu vou fazer uma pausa para falar sobre aquelas coisas, né, que eu disse no início do áudio, onde vocês vão aprender a reconhecer, discernir os espíritos. Uou! Como que é isso? Como que é isso? Vamos ver. Normalmente, os maus espíritos, digo espírito, conduta, comportamento, tá, gente? Não entenda agora espírito como espírito de espiritismo, que fica vagando para puxar o pé da pessoa de madrugada. Não entenda espírito dessa forma. Entenda espírito como uma inclinação do coração, tá? Então, como que a gente discerne a inclinação do coração das pessoas? Bom, para aprender, para começar a aprender a discernir, a gente primeiro tem que entender o que o diabo faz. Qual é o tipo de conduta? Qual é o tipo de obra do diabo? Vamos ver? O que o diabo faz? Bom, de acordo com Lucas 8:12 e Marcos 4:15, o diabo, ele tira a palavra do coração da pessoa. Esses versos estão relacionados àqueles versos onde a palavra é pregada, né? E aí existem algumas pessoas que são mais superficiais. A palavra entra nelas, elas até se alegram, mas aí vem o diabo e tira a palavra do coração delas. Ou seja, elas, na hora que elas ouvem a palavra, elas até acham bom, mas só passar um pouco de tempo que elas já se esquecem da palavra e volta à vida delas normal, como se nada tivesse acontecido, fazendo as mesmas coisas que elas sempre fizeram na vida. Com toda alegria, pecando que nem sente. Por que isso acontece? Porque o diabo foi lá e tirou a palavra do coração delas. O que mais que o diabo faz? O diabo mente. Essa é a maior característica do diabo. Mentira. Onde tem mentira, tem o dedinho sujo do diabo ali. Então, gente, sempre quando a gente for mentir alguma coisa, a gente sempre lembra, ixi, ó, tô andando no espírito do diabo. Que aí vai ficar mais fácil, né, das pessoas agirem com sabedoria aí e vigiar. Porque vigiar também é não dar lugar ao diabo. Né? Então, o diabo mente. Tá em Ahuhanan João 8:44. Tá também, sabe aonde? Em Atos 5:3. O que aconteceu em Atos 5:3? Foi a história de Ananias e Safira. Quem já ouviu essa história? O que aconteceu? A princípio, muitos, se a Bíblia não falasse que era errado, muitos nem iam achar que foi, muitos iam achar que eles não tinham feito mal. Inclusive, iam pensar até que tinha sido injustiça eles morrerem. Mas aí é que tá, a justiça do Pai não é igual à justiça dos homens. O Pai, a verdade das Escrituras, ela não é relativa, ela é absoluta. Por isso que a gente sempre tem que levar as Escrituras como absoluta. A gente não pode relativizar, senão a gente está dando brecha pro diabo. O que aconteceu? Vou contar para vocês. Ananias e Safira era o casal, né, de convertidos. Eles foram chamados à fé. E aí, o pessoal, né, naquela época da igreja primitiva, eles estavam vivendo ali, todo mundo junto e tal.
E aí, Ananias e Safira, eles venderam a propriedade que eles tinham, né? E botaram lá aos pés de Quefa, né? Botaram lá o dinheiro. Até aí, olha só que coisa boa, né? Nossa, olha, eles venderam a propriedade deles e deram o dinheiro para a igreja. Olha só que coisa boa, não foi? Mas o que aconteceu? Por que eles morreram? Porque eles mentiram. E onde eles mentiram? Eles falaram que ia vender a propriedade e dar o dinheiro todo para a igreja. Só que eles não deram o dinheiro todo. Eles deram só uma parte e pegaram outra parte. Olha só. E aí, o que aconteceu? Eles mentiram e eles morreram. Olha só que grave isso, gente. Esse daí é só um testemunho, um exemplo para entender que a palavra é absoluta. Se a gente dá a nossa palavra, a gente tem que cumprir ela toda. Porque senão a gente não vai estar fazendo bem. Ou então o pouco bem que a gente acha que está fazendo vira em mal. Olha que grave que é isso. É muito grave. Porque eles fizeram bem. Eles deram o dinheiro da propriedade para a igreja. Mas mesmo assim eles morreram. Por quê? Porque eles falaram que ia dar tudo e deram só um pedaço. Se eles tivessem falado, não, a gente precisa de um pedaço e a gente vai dar outro pedaço. Se eles tivessem falado isso, eles não teriam morrido. Porque eles teriam falado a verdade. Olha só como é grave. Mesmo quando a gente tenta fazer o bem, se a gente mente, a gente dá lugar ao diabo. Né? Olha só que sério, gente. Que sério, ó. Meditem nisso daí. Que mais? Que mais que o diabo faz? O diabo, ele coloca no coração da pessoa para fazer o que é mal. Mentir é mal? É, mas ele coloca outras coisas. Ele coloca no coração da pessoa, olha, não perdoa. Olha, não fala com aquela pessoa e tal e tal. Olha, aquela pessoa é má, né? Às vezes a pessoa nem faz mal para ela. Mas o diabo vai lá e planta no coração que a pessoa é má. Né? Planta coisas ruins no coração dela. Que não é a verdade. Coloca no coração para trair, traição, ó, igual aconteceu em Yahuanã, João 13:2. O que aconteceu em Yahuanã 13:2? Foi quando o diabo colocou no coração de Judas para ele trair o Messias. Ele colocou, vai lá, trai ele. Vai lá, aceita o dinheiro. Entrega a ele. Olha só como o diabo é, né? Então, ó, todo aquele pensamento mal que não condiz com a verdade, que às vezes é até um achismo do nosso pensamento, que é pro mal, não provém do Criador. Provém do diabo, gente. Fiquem atentos. Se for um pensamento bom, provém do Pai. Se for um pensamento ruim, que não tem a ver com a verdade, provém do diabo. Lembrem-se disso quando vocês estiverem aí pensando, quando vocês estiverem passando pelas tribulações de vocês. Porque muita gente vem um monte de caraminhola na cabeça e eles ficam, às vezes, com raiva de outras pessoas por conta com raiva, né, acusando outras pessoas que às vezes nem fez nada, mas é porque o diabo plantou no coração. Então, vigia, gente. Vigia nisso daí. O que mais que o diabo faz? O diabo, ele tenta. Ele tenta a pessoa. Mateus 4:1, ele tentou o Messias. O Messias foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E como o diabo tenta? Bom, qual foi a primeira tentação do Messias? Qual foi a primeira tentação? Falar para ele transformar pedra em pão. Não foi? Ou seja, o diabo vai lá e fala assim, faz isso, faz aquilo, né? Dá uma ideia errada. Na hora da necessidade, o diabo vai lá e dá uma ideia errada. Ai, tô com problemas, o que eu faço? Vai lá, mente pro outro lá, porque aí vai acabar o problema.
Ah, e agora o que que eu faço? Tô, sei lá, tô passando dificuldade. Vai lá, rouba ali aquela pessoa. Sabe essas coisas? Vem do diabo. Que mais que o diabo faz? Qual foi a segunda tentação? Qual foi? Darei os reinos se prostrado me adorares. O diabo oferece riqueza, oferece benefício, oferece vida boa, se a pessoa for atrás dele, se a pessoa seguir ele, se a pessoa for fazer as coisas que ele faz. Ele oferece essas coisas. A gente vê isso muito na teologia da prosperidade, né, gente? Então, o diabo faz isso. O que mais que o diabo fez? O diabo faz a pessoa tentar ao pai. Olha, fala pra ele que tá escrito isso daqui, ó, e cobra dele isso. Fala assim, ó, você prometeu que ia me ajudar, eu tô sofrendo. Você prometeu que ia me ajudar, me ajuda agora, eu tô mandando. Olha, eu dei meu dízimo todo lá na igreja, agora me ajuda aqui, me traga de volta, você prometeu me dar em dobro. Sabe essas coisas que a gente vê muito por aí, nessas igrejas da prosperidade? Então, isso tudo aí não é coisa do pai, é coisa do adversário, né? Que mais que o diabo faz? O diabo, ele semeia o joio. Como assim? Bom, tá lá em Matitiarro 13:39. O diabo, ele semeia o joio. Ele semeia, ele planta heresia. Ele pega a palavra torce para beneficiar a si mesmo. Ele vai plantando as heresias. Por isso que na palavra diz, né, que o filho do homem, né, o Messias, tinha plantado a boa semente, que era a palavra da verdade, né? Tava tudo ali direitinho, os discípulos estavam pregando. Mas quando os semeadores dormiram, que é uma figura para morrer, o que aconteceu? Começou a vir aquele monte de gente infiltrada, os lobos infiltrados no meio da fé, tanto judeu quanto gentil, tudo infiltrado e começaram a propagar heresia. E aí foi heresia para lá, e aí tudo era lobo, não eram salvos de verdade. Esse é o joio que foi plantado. O joio são as heresias. O diabo faz isso. O que mais que o diabo faz? O diabo, ele oprime, ele domina o povo. Onde que tá isso? Atos 10:38. O diabo, ele oprime, ele não dá descanso, ele coloca fardo. A gente pode relacionar isso tanto com os judeus fariseus, quanto também com a igreja romana. Por isso que não faz sentido nenhum essa guerra de judeu contra cristão. Porque dos dois lados tem filhos do diabo. Entende? Se a pessoa não estiver no caminho das escrituras sendo guiados pelo Espírito, não adianta nada. Não, nomenclatura, definição, rótulo não serve para nada. Até porque o diabo, ele não é dividido. Ele finge que é dividido, né? Ele mente, ele finge, né? Para poder ali ganhar a maioria. E hoje a gente vê isso, né? Direita, esquerda, fraternidade branca, fraternidade negra, que mais? Tem um monte de gente aí que se opõe, mas é tudo do mesmo saco, só tá disputando poder. Né? E então tá aí. O diabo, ele oprime e ele domina sobre o povo. O que mais que o diabo faz? Essa é bem importante, gente. Essa que eu vou falar agora é importantíssima. O diabo, ele perturba os santos. Ele perturba aqueles que estão no caminho do Pai. Ele não dá sossego. Lembra dos fariseus perturbando o Messias? Lembra dos poderosos lá romanos perturbando os outros fiéis lá que estavam vendo as heresias deles? O diabo, ele perturba os santos. Está em Atos 13:10. Que mais que o diabo faz? O diabo peca que nem sente. O diabo vive pecando. 1 Iarruanã, João 3:8. Vê alguém que vive pecando e não sente? Ela tá escrava do diabo.
que mais que o diabo faz? Eita, diabo, hein? Esse diabo não dá sossego. O que mais que ele faz? Ele fica espreitando. Ele fica espreitando as pessoas. Mesma coisa do leão em derredor. Lembra o leão em derredor? Então ele fica de tocaia, ele fica ali na espreita para ver um deslize de alguém para ele ir lá e ó atacar. Tá em 1 Pedro 5:8. O diabo ele fica espreitando, fica observando. Se a pessoa fizer um negocinho assim diferente, ele vai lá e vai falar mal dele, vai fazer coisa contra ele. Não é? Olha só como a gente vê, né? Esse tipo de coisa por aí. Que mais que o diabo faz? O diabo, ele arma ciladas. Ele maquina o mal. Ele se junta com outros para fazer o que é mal. Efésios 6:11. Quando alguém chegar aí, ó, vamos lá fazer isso com tal pessoa, vamos. Pode ter certeza que tem o diabo, tem o dedo do diabo. Olha só, vem cá, olha, tem um serviço para você fazer, ó. Vai lá na pessoa, ó, vai lá naquela pessoa e fala assim, assim, assado. Armando ciladas. Que mais? O diabo escraviza as pessoas para fazerem a sua vontade. 2 Timóteo 2:26. Ele escraviza, ele oprime, né? Esse daqui tá alinhado com oprimir, dominar as pessoas. Né? Uma vez que as pessoas elas se entregam aos presentes do diabo, ele as escraviza para fazerem a vontade dele. Que mais? Tanto de coisa, né, gente, que o diabo faz, mas o diabo faz mais coisa ainda. Ó, o diabo, ele tira os santos do caminho com palavras lisonjeiras, com elogios. As pessoas chegam elogiando, olha, eu sou seu amigo, eu vou te ajudar, olha. E aí, ó, com essas palavras, ele ganha a confiança dos santos e depois levam eles para o mau caminho, levam eles para fazer o que é errado, levam eles para uma má conduta. E isso vem do diabo. Veja aqui, Mateus 16:23. O que aconteceu aqui nesse episódio? Nesse episódio, o Messias estava falando que ele deveria padecer pelos pecados, né, do povo. E aí Pedro, Kefa, né, ele na maior boa intenção, ele falou, não fales isso de ti, Senhor, porque essas coisas não vão te acontecer. E o que o Messias falou para ele? Arreda-te daqui, Satanás, arreda-te daqui, Satã, tu és pedra de tropeço, porque não cogita das coisas do Eterno, do Altíssimo, e sim das coisas dos homens. Gente, ó, essa passagem revela tanta coisa. Eu vou tentar falar só um pouco, mas essa passagem ela é muito, muito importante. Porque aqui, ó, nós vemos o seguinte. Primeiro, nós vemos que qualquer um que se coloca como adversário das escrituras, do reino, das coisas celestiais, se torna um Satanás, está sobre o espírito, está falando, agindo sobre o espírito de Satanás, mesmo que estejam falando coisas boas. Isso que as pessoas não conseguem discernir, às vezes, muito bem. Porque se a pessoa está falando coisas bonitinhas, a pessoa acha que é de Deus. Se ela está falando coisas para salvação, né? Assim, arrependa-se, não, aí é do diabo. Por quê? Porque as pessoas são cegas, elas não têm a lente das escrituras. Então, a gente precisa ter... Por que é importante estar sempre meditando na palavra? Para a gente saber qual que é a visão de justiça do Pai. Porque veja aqui, ó, uma pessoa com uma perspectiva comum, se a palavra não dissesse que era errado, se o Messias não tivesse chamado Pedro de Satanás, as pessoas não iam ter visto maldade nenhuma.
Ué, Pedro quis ajudar. Não, Senhor, não fale isso de ti. Você não vai morrer, não, fica tranquilo. Olha só que coisa boa, não é? Mas o Messias falou, não, tu és Satanás, pedra de tropeço. Ó, do mesmo jeito que tem a pedra, que é a rocha, o Messias, também tem a pedra de tropeço. Tem a pedra de tropeço do diabo e tem a pedra de tropeço também, que é o Messias, que é tropeço para os fariseus. Né? Então, que a gente foque nas coisas do eterno, na justiça divina e não nas coisas dos homens. Por isso que é tão perigoso a gente não saber discernir a justiça de homens e a justiça do Pai. Porque se a gente busca a justiça de homens e não a do Pai, a gente está agindo segundo o padrão do diabo. Olha que perigoso isso, gente. E quem age segundo o padrão do diabo sofre influência do diabo. Por isso que as pessoas tem síndrome de perseguição, que vem um monte de transtorno, né? Síndrome de perseguição né, na psicologia humana, está relacionado com vários tipos de transtorno, né? Paranoia, psicose, esquizofrenia, né? Seja em pequeno grau ou um grau mais alto. Mas e isso, gente, é juízo, porque na palavra também fala que quando a pessoa está largada a si mesma, quando ela está em juízo, elas fogem sem que ninguém estejam perseguindo elas. Ou seja, é só opressão na cabeça. Lembra que o diabo oprime? Então, a pessoa, ela começa a ter um monte de pensamento maluco que é do diabo. Além do que, outras pessoas também podem ajudá-la a ter esse tipo de pensamento, entende? E aí é que vem o ponto. Ao mesmo tempo que existe, né, os espíritos dos demônios influenciando mentalmente as pessoas, também existem pessoas que, por esses mesmos espíritos, acabam se tornando instrumentos e mensageiros do diabo também. Olha que confusão que fica, gente. É por isso que o mundo tá essa loucura que a gente tá vendo. Porque é um monte de gente oprimido pelo diabo, tendo amigos e né, ali interagindo com pessoas que também são oprimidas pro diabo, e aí um convence o outro, sabe? E aí vira todo mundo ali perturbado. Não tem paz. Porque o diabo está operando em tudo, tanto mentalmente nas pessoas, quanto usando outras pessoas como instrumento para chegar, né, naqueles que às vezes estão até mais vigilantes. Tipo assim, a mente pode estar até protegida, a própria mente, mas acaba dando ouvidos para pessoas que estão sendo influenciadas por demônios. Olha só como o diabo não é astuto, gente. Ah, já que eu não consigo entrar na sua mente, então peraí, vou colocar na sua frente uma pessoa aqui, sabe, um servo meu, que com palavras lisonjeiras ele vai conseguir entrar e acessar a tua vida e cagar a tua e fazer um monte de coisa ruim aí na sua vida. Olha só, gente, como o diabo é astuto. É por isso que a palavra fala o tempo todo, sede vigilantes, sede vigilantes, o diabo anda em derredor. Não tem essa da gente deixar, sabe, dar lugar ao diabo. Não podemos dar lugar ao diabo, porque uma vez que a gente dá lugar ao diabo, a gente colhe as consequências. A gente colhe. Paulo mesmo disse lá, se no meio de vós, aquele que se diz irmão, não os do mundo, porque os do mundo a gente já sabe que vive no mundo, então a gente já fica com o pezão atrás. Mas aqueles que se dizem irmãos, se eles têm características de obras da carne, maledicência, imoralidade, tal, todas aquelas obras da carne que a gente conhece, se eles fazem isso daí, é pra tirar fora, para ficar longe, porque senão a pessoa acaba sendo contaminada por isso. A palavra é bem clara, gente. Sai fora, toma o beco, porque senão vai ser contaminado e daqui a pouco vai estar na lama também e vai saber o que não vai acontecer, né? O que mais que o diabo faz?
O diabo se transfigura em ser de luz. 2 Coríntios 11:14. O diabo se transfigura em ser de luz. Qual que é essa característica aí? De quem que é essa característica nas escrituras? Dos fariseus. O que é se transfigurar em ser de luz? Hipocrisia. Por quê? Porque ele é diabo, mas ele finge que é um ser de luz. A hipocrisia é coisa do diabo. E aí nesse verso ainda fala assim, né? Que o diabo se transfigura em ser de luz e os seus ministros, ou seja, os seus instrumentos, aqueles que dizem, né, falar em nome desse ser de luz, entre aspas, né? Eles se transfiguram em ministros da justiça, ou seja, da palavra, do evangelho, ou até mesmo da justiça dos homens. Eles viram ministros, não, a gente está aqui propagando a justiça, ministros da justiça, quando na verdade eles são injustos, né? Então, a hipocrisia é uma característica do diabo. O que mais que o diabo faz, esse diabo? Faz sinais e prodígios, milagres. O diabo faz, gente. O diabo faz cura. A gente vê outras religiões aí onde as pessoas também são curadas. O diabo, ele faz cura. Aí, às vezes, a gente vê as pessoas falando, ai, mas eu vi tanta gente recebendo cura em nome de Jesus. Gente, cura em nome de Jesus pode até acontecer dependendo do espírito que esteja movendo lá. Se tiver na autoridade do Messias verdadeiro, vai ser uma cura proveniente do Pai. Se não tiver no espírito da autoridade verdadeira, da divindade verdadeira, pode ser do mal. Por quê? Porque o diabo, ele também faz cura, ele também faz sinais e prodígios. Só que qual que é a diferença? É que a cura do diabo, ele pode até curar ali, mas depois ele vai cobrar. Aí, às vezes, a pessoa é curada de uma unha encravada. E aí, passa um tempo, a pessoa vai e tem um negócio muito pior. O diabo, ele também faz essas coisas. Então, é preciso vigiar. Isso daí tá em 2 Tessalonicenses 2:9. O diabo faz sinais e prodígios, né? E o que significa diabo, gente? Tem 3 palavras que a gente pode entender como diabo ou adversário. Em hebraico, Satanás é Hassatan ou Rachatã, que é adversário. Em grego, a gente tem aí diabo como diabolos, cuja referência no dicionário de Strong é G1228, que significa, sabe o que, gente? Pasme, caluniador, difamador e acusador, acusa com falsidade, dá falso testemunho, mente. Olha só as definições para diabolos no dicionário de Strong. Tá vendo gente caluniando outras? Mexendo com quem tá quieto? Difamando outros por aí? Acusando com falsidade? Tá vendo esse tipo de comportamento? Diabolos. E também nós temos mais 2 palavras para adversário, né? Que é antidikos, em grego, que o próprio nome diz, dikos. Dikos vem de dique, justiça, retidão. São aqueles que são contra a justiça do Pai e contra a retidão, contra os que são sinceros, contra os que estão buscando fazer a coisa certa, andar em santidade. Todos esses que são contra as pessoas que fazem essas coisas, xingando, que é só ser o santo, que é isso, que é aquilo, não tem? Todas essas estão se comportando como adversários, antidikos. E a outra palavra também para adversário é enantios, em grego, que significa opositor. A pessoa, ela faz oposição à palavra da verdade. Interessante, né, gente? Olha que legal. Mas, e agora? Como que eu faço? Como que eu posso fazer pro diabo fugir de mim? Pro diabo não ficar vindo atrás de mim? O que que eu faço? O que que eu faço? Será que eu tenho que
tomar banho de água benta? Será que eu tenho que fazer exorcismo na minha casa? Chamar o pastor, o padre para jogar água benta, para fazer descarrego? Será que eu tenho que ir no espiritismo tomar passe? O que eu faço para esses diabos me largar? Para eles fugirem de mim? O que eu faço? Bom, a palavra ela ensina. Vamos ver. Tiago e Yaakov 4:7 diz assim: sujeitai-vos ao Altíssimo, sujeitai-vos a Yahuwá. Resistir ao diabo. E aí o que vai acontecer? O diabo fugirá de vocês. Ele vai-se embora, como foi-se embora com o Messias na tentação. Se sujeite ao Criador, se sujeite à palavra, medite na palavra, estude a palavra, encha sua mente da palavra, de coisas boas, de bom proceder, de luz. Encha sua cabeça de coisa da luz da palavra. Se os seus olhos forem luz, todo o corpo terá luz. Se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo estará em trevas. Aonde que andam os seus olhos? Então, sujeitai-vos ao Criador, resistir o diabo. Ou seja, mesmo olhando a palavra, mesmo estudando a palavra, mesmo meditando a palavra, o diabo vai vir, ele vai ficar de olho, lembra que ele fica de tocaia? Ele vai ficar ali espreitando. Se você der um passinho falso, ele vai lá atrás de você. Mesmo que você esteja estudando a palavra. Ele vai atrás de você, seja no teu pensamento, seja em alguma coisa que acontece na tua vida, seja na tua família, seja num amigo, seja em qualquer outra pessoa. Ele vai arrumar um jeito de entrar na tua vida. E aí, o que você tem que fazer? Resistir. Não quero. Às vezes, é uma mulher bonita que coloca na frente de um homem casado. Isso não é bênção, não. Tem homem que... Impressionante, né? Tem homem que acha que isso é bênção. Aí vem a mulher toda boazinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Falando um monte de coisa boa. O homem acha que é bênção, mas é o diabo. Né? Então, assim, aconteceu isso, resistir, tchau e benção. Vaza. Né? O que mais? Vou dar um outro exemplo. Sei lá, tem tanta coisa, né, gente? A pessoa tá lá na palavra e tal. Aconteceu uma coisa esquisita, que é pro mal, né? Que você vê que é ali que não tá de acordo com a palavra, é o diabo. Lembra da tentação do Messias? O Messias tava com fome, aí chegou todo bonzinho o diabo. Olha, transforma essa pedra em pão. Olha, eu quero seu bem. Você não tá com fome? Pega essa pedra e transforma em pão. Ó, que maravilha. Eu quero seu bem. Quem que tava falando isso? Era alguém bom ou era o diabo? Era o diabo, né, gente? O que o Messias falou? Arreda, nem só de pão viverá um homem. Eu tô aqui com fome, tô aqui. Mas eu não quero o que você me oferece. Eu prefiro ficar do jeito que tá, por quê? Porque nem só de pão viverá o homem. O Messias usou a palavra para dar um chega pra lá no capeta. Né? Que mais de novo? O diabo foi lá, ofereceu os reinos, o Messias falou, não quero, né? E tal, e aí vai. Que mais? Yahu Hanan, João, ele também fala a mesma coisa, gente. Ele fala a mesma coisa. Ou seja, Yaakov falou, porque com certeza Paulo falou para ele. Outra pessoa falou para ele, né? Ele aprendeu do Messias. E Yahu Hanan também. Primeiro Yahu Hanan 5:18. O que ele diz? Sabemos que todo que é nascido do Altíssimo, novo nascimento, novidade de vida, não vive pecando. Não vive pecando. Mas o que de Yahuwá é gerado, foi gerado, nasceu de novo do Espírito. Conserva-se a si mesmo, purifica-se, tem convicção do pecado. Ele não quer dizer que ele não vai pecar. Até porque quem diz que não peca é mentiroso. Né? Mas ele tem convicção, ele sabe que ele está pecando. Aquilo ali faz mal para ele. E aí, o que ele faz? Ele purifica-se a si mesmo com a ajuda do Espírito Kadosh, do Espírito Santo. E aí, quando ele faz isso, o que acontece? O diabo não lhe toca. Quando a pessoa se conserva, o diabo não toca. O diabo foge. Tá vendo, gente? É fácil. Tem que fazer exorcismo? Não. Aí alguém vai falar assim, mas o Messias fazia exorcismo. Gente, pela palavra... Os demônios vão embora. Os demônios não gostam de lugar que é puro.
Sujeira não combina com pureza. Imundícia não combina com pureza. Se a pessoa tá feliz e confortável na imundícia, né, nessas coisas aí, na pornografia, na traição, né, nessas coisas aí que a gente sabe que são obra da carne, se a pessoa tá satisfeita e feliz, tendo prazer nessas coisas, ela tá na imundícia, ela nunca foi lavada. É por isso que a palavra diz: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da própria imundícia. Mas aqueles que realmente foram lavados da sua própria imundícia, a sujeira incomoda. Não é? Então, pureza não tem parte com imundícia. Tá certo? Bom, é isso, né? Então, as pessoas podem sim expulsar demônios pela palavra, e há demônios mais difíceis, por isso que o Messias diz, né, que há uma casta que só se expulsa com jejum e oração. Jejum e oração é o quê? É estar sujeito à palavra. É a pessoa está bem mais forte na palavra, como o Messias, né? O Messias, ele estava em jejum quando ele sofreu as tentações do diabo, que eram tentações bem fortes e pesadas, né? Então, assim, cada um que saiba discernir, né, as dificuldades que estão passando, se elas são por causa de demônios, né? E quando eu digo demônios, também são pessoas que podem estar sendo, né, influenciadas por demônios, né? Ou se é um tipo de correção, né? Cada um que ore, né, para o Pai mostrar, até para ela, né, para cada um poder crescer aí na fé, né? Então vamos terminar aqui o capítulo 5, verso 10. E o Criador de toda a graça, que no Messias e Yahushua nos chamou à sua eterna glória. Ele nos chamou e ele nos elegeu. Tem chamados e tem eleitos, escolhidos. Tem que saber diferenciar. Muitos são chamados. Tem gente que é chamado para a fé, que conhece o caminho da justiça, mas que quando eles voltam ao vômito, quando eles saem da fé, quando eles fazem o que não é certo, eles mostram que eles nunca foram da fé de verdade. Eles foram chamados, mas não eram eleitos, não eram escolhidos. Né? Então, o Messias que nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça fé, fidelidade, convicção, verdade. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Assim seja. E ele termina aqui, né, por Silvano: vós, fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça, na qual estáis firme. Por que ela é a verdadeira? Porque tinha as falsas por aí também, né? E ele termina se despedindo, né? A vossa coeleita em Babilônia nos saúde, meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estais no Messias Yahushua. Assim seja. Olha que lindo, gente. Que maravilha de mensagem, né? A palavra é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é a nossa rocha. Por meio dela, o Pai nos protege, nos guarda, nos dá sabedoria, nos dá discernimento para a gente aplicar na nossa vida, para que a gente tenha uma vida melhor, mais tranquila. Por quê? Porque apesar das tribulações que nós podemos padecer por conta de outras pessoas, por conta dos servos do capeta, a gente ainda encontra felicidade, alegria no coração. A gente tem alegria interior. Porque a gente sabe que é amado, que é cuidado, a gente sabe que está caminhando no caminho da justiça e da verdade, a gente sabe que a gente está caminhando para uma justiça eterna. Isso tudo nos alegra, nos deixa feliz, por mais tribulação que a gente possa ter exterior. Olha que lindo isso, né, gente? Que grandes promessas o Pai nos deixou, não é? Então é isso, gente, ó, fico por aqui, espero que tenha gostado aí dessa mensagem, tá? Aprendam
a discernir os espíritos. Espíritos podem influenciar tanto a nossa mente quanto a mente de outras pessoas, e essas outras pessoas podem ser instrumentos, né, do diabo para chegar até nós e nos influenciar também, né? Seja aí de forma espiritual ou seja de forma de mensageiros, né, de pessoas de instrumento, tá? Saibam diferenciar, discernir esses espíritos em todos. Fico por aqui, um abraço, Shalom de Arruá e até a próxima. Beijo, beijo, gente, tchau.